Porque o que alegra o cristão de verdade é a esperança de um dia estar com o Senhor. Não há outro motivo, irmãos, para estarmos aqui, senão crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, termos a convicção da nossa salvação, como foi falado aqui, para um dia estarmos com o Senhor. Tudo aqui vai passar, mas um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. E estaremos fazendo o que fizemos aqui, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, hinos de adoração que honram e glorificam o nome do nosso Deus. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus, hoje é intitulado aqui Culto da Família. Um culto em que nós adoramos ao Senhor, fazendo menção dessa temática, culto da família. Estava ali sentado e observando essa figura. Um pai, uma mãe e duas crianças. E eles estão de mão dadas. Eles estão um segurando as mãos do outro. E observando a figura, como Deus, Ele é bom, né? Uma figura e Deus fala aos nossos corações. O peso da responsabilidade de sustentar um lar. O peso da responsabilidade de segurar uma família. De andar segurando, caminhando, não de qualquer maneira, mas em direção ao céu. Porque o que nos mais importa é entrarmos pelas portas celestiais com nossa família. Nenhum de nós queremos ver nossos filhos se perderem. Nenhum de nós queremos ver nossas esposas ou maridos se perderem, caminhando em direção ao inferno. Não, não queremos isso. Queremos todos estar na eternidade com o Senhor, de mãos dadas. Existe uma responsabilidade muito grande de nós, pais, de sustentar o lar, de mãos dadas ali, caminhando em direção aos céus. Graças a Deus. O tema que nos foi dado é família, primeiro ministério. E eu completei ele aqui assim, dizendo assim, valorizando o que Deus valoriza. Porque, como já foi falado aqui, Deus instituiu a família e Ele criou a primeira família. E nós vamos ver aqui pela palavra dele, que durante toda a história bíblica, o quanto Deus valorizou e zelou pela família. Esse projeto não é do homem, esse projeto é do Senhor. Então nós iremos ler aqui alguns versículos. E mediante esses versículos nós iremos conversar um pouco a respeito do que o Senhor tem para mim, a respeito do que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Vamos iniciar aqui, lendo em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 18. Em que o Senhor diz algo a respeito do homem. Amém? Diz assim, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora. Também Gênesis no capítulo 6, no versículo 18. Gênesis no capítulo 6, no versículo 18. Deus cria a família, Deus se preocupa com a família, Deus cuida da família. Gênesis capítulo 6, versículo 18 diz assim, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também Gênesis no capítulo 12, no versículo 3, em que o Senhor diz a Abraão, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Iremos ler aqui mais alguns versículos, meus queridos. Mas antes de prosseguirmos aqui, quero comentar um pouco a respeito
lá do início, o quanto Deus se preocupava com a família. E a responsabilidade que Deus deu ao homem e à mulher sobre a família. Deus, quando cria Adão e coloca no jardim, percebe que não é bom que ele esteja só. Cria ali para ele uma auxiliadora. Essa mulher está ao lado de Adão. Eles tropeçam e caem. Eles cometem uma falha. E diante disso, Deus ele precisa intervir. E Deus, ele cria para o homem e a mulher um meio de salvação que nós vamos ver, que é Jesus Cristo lá na frente. Mas antes de chegar em Jesus Cristo, Deus, ele vai dando caminhos para o homem, para que ele continue sendo guiado e andando diante do Senhor. Mas o homem, ele vai se afastando do Senhor, a corrupção, a maldade, ela vai tomando conta da sociedade daquela época, e o homem, mais uma vez, fica longe do Senhor. Tão longe, mas tão longe, que Deus diz, vou destruir toda a humanidade. Mas Deus acha graça em um homem. Deus acha graça em Noé. Deus vê este homem e, através deste homem, ele decide salvar parte da humanidade. Quem? Noé e sua família. Deus concede a Noé uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de construir uma arca gigante para aquela época, de uma forma completamente manual e difícil. Noé começa a pregoar o evangelho àquela população. Obviamente, como nós vemos pela palavra, eles não creram. E Noé continua trabalhando insistentemente na construção daquela arca para salvar quem? A sua família. Aproximadamente durante 120 anos, Noé constrói a arca e prega o evangelho. Constrói a arca e prega a palavra. Constrói a arca e diz o que Deus vai fazer. Constrói a arca e vai avisando o povo o que Deus vai fazer. O povo não crê em Noé. Mas Noé não desiste, porque ele crê em uma promessa. E ele trabalha pela sua família. Porque Deus disse que iria dar o escape para ele e sua família. E Noé não desiste. Noé luta, Noé constrói, Noé sofreu muito, foi ridicularizado, zombado, chamado de doido. Muitas vezes, quantas e quantas vezes nós não podemos nem imaginar, aproximadamente 120 anos. Um homem construindo um negócio estranho, crendo apenas em uma promessa para salvar a sua família. Um pequeno adendo aqui, nós temos uma promessa. O que nós temos é uma promessa. E a promessa de salvação, ela está perto de acontecer. Jesus está perto de voltar. E nós temos que lutar pela nossa família. Aqui estão os obreiros, aqui está a igreja do Senhor. Todos trabalhando em prol de algo comum. Mas antes de trabalhar no seio desta igreja, é necessário trabalhar no seio da nossa família. Porque a promessa está de pé. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E o que importa é o quanto nós estamos segurando, sustentando a nossa família para aguardar a promessa como fez Noé. A promessa se cumpriu. O dilúvio vem. Noé entra na arca juntamente com sua família. Ele e o seu lar são salvos. Deus se importa com a família. Um homem fiel a Deus, um homem temente. A Bíblia não diz que Deus achou graça na família toda de Noé. Não, a Bíblia diz, Deus achou graça em Noé. Um homem fiel a Deus, temente ao Senhor, que honra o nome de Cristo, Deus honra ele na sua família. Uma mulher temente ao Senhor, fiel a Deus, que acha graça aos olhos do Senhor, Deus honra ela com sua família. O que nós precisamos fazer é permanecer sustentando, segurando firme, não soltar as mãos. Porque quem faz não somos nós. Quem faz é Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós fazemos é apenas colocar as prioridades corretas no lugar correto. O primeiro ministério que Deus nos deu foi a nossa família. Devemos cuidar e zelar dela. Devemos cuidar e zelar dela. O sacerdote do lar, o homem, deve zelar por ela. A mulher sábia deve construir o seu lar. Edificar, fazer ele ficar de pé. Deus nos deu essas condições através do Espírito Santo. E a promessa está de pé e ela vai se cumprir.
é uma responsabilidade muito grande. Às vezes nós criamos um hábito, um costume, o dia a dia, o trabalho, as atividades diárias, o vir ao templo, louvar ao Senhor, sentir a presença do Senhor, nos alegrarmos no Senhor, mas muitas vezes fazemos essa rotina e não paramos para pensar, o meu lar está caminhando para o céu? Minha esposa está convicta da salvação dela? Meus filhos estão temendo o Senhor? Eu estou convicto da minha salvação? Porque, queridos, não nos enganemos. As atividades, o dia a dia, faz com que muitas vezes nós entramos em um costume e falta em nós a convicção diária, o dia a dia. 11 horas da manhã no trabalho, aquela mentalidade, eu sou do Senhor, o Pai pode me chamar agora. O que traz convicção a nós, precisamos alimentar essa esperança para aguardar a promessa como Noé aguardou a promessa. Porque nossa família herdará os céus. A nossa família, o ministério que Deus colocou em nossas mãos, herdará os céus, se nós permanecermos fiéis ao Senhor, como Noé permaneceu. Não foi fácil para ele, não será fácil para nós. Jesus disse que nós teremos aflições, aflição é dor, é dificuldade, é problema, é perseguição. Nós devemos permanecer no Senhor, lembrando que nós estamos caminhando para o céu e nossa família precisa ir conosco também. Deus se importa com a família. E a igreja precisa de famílias estruturadas, firmadas em Cristo. Nós somos conjuntos de família. Aqui é conjuntos de família. E Deus se agrada de ver os seus filhos reunidos adorando o seu nome. Um pai se alegra quando os seus filhos se reúnem para adorar Ele. Um pai não fica feliz quando a família está dividida, desunida, com problema, com dificuldades. O nosso Pai Celestial também não. Ele se alegra quando nós nos reunimos com a nossa família, juntos para adorar ao Senhor. Davi, minha família não está toda aqui. Você está. Davi, meus filhos não estão aqui. Você está. Davi, meus pais não estão aqui. Você está. Deus achou graça em Noé. E através de Noé, Deus salvou a sua família. Deus achou graça em você. Você está aqui. Representando a sua família, representando o seu lar, faça aquilo que agrada ao Senhor, porque Ele é fiel e justo. Honre ao Senhor em tudo, seja fiel ao Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel e justo. Mas nós precisamos fazer como Noé. Às vezes nós desistimos, às vezes nós cansamos. Sim, claro, somos falhos, somos faltos, mas é por isso que a palavra vem. É por isso que a palavra vem para dar vida, vem para renovar o nosso ânimo, vem para renovar a nossa disposição, para entendermos que a nossa família é prioridade. Para entendermos que a nossa família, antes de estarmos envolvidos com as coisas do reino, relacionado ao que é atividade ministerial, a nossa família vem primeiro. Nós vamos ver aqui algumas prioridades. Deus no topo, acima de todas as coisas, o meu relacionamento com Ele, nada pode intervir entre o meu relacionamento e Deus. Depois disso é o meu lar. Depois disso é minha casa. Depois disso é minha família. Esse é o ministério que Deus colocou em minha mão. Davi, não sou pastor, não estou no altar. Você tem um ministério. Sua família. O altar não é o mais importante. O altar não é o mais importante. A família é mais importante. Uma família bem constituída gera um altar bem constituído. Uma família bem estruturada gera um altar bem estruturado. Uma família bem estruturada gera uma igreja bem estruturada. Uma família temente ao Senhor diariamente gera uma igreja temente ao Senhor. Ministério em prioridade é a nossa família, porque Deus valoriza a família e nós precisamos valorizar. E por uma forma de entendermos o quanto Deus valoriza, é só olhar para o mundo. Tudo que o diabo quer destruir, pode saber, agrada a Deus. Se o diabo quer destruir, saiba, agrada a Deus. Tudo que agrada ao Senhor, Ele quer destruir. E o mundo quer destruir as famílias. Na verdade, o mundo trabalha para isso. Porque a igreja é prejudicada, a sociedade é prejudicada. Filhos de lares desestruturados
causa um grande transtorno para a sociedade. O inverso do que Deus quer. Deus preparou o lar para receber seus filhos, para serem cuidados, um pai e uma mãe, para prepararem seus filhos, o seu lar para ir morar no céu. E nós vamos ler aqui Lucas capítulo 1, versículo 26. O quanto Deus se preocupa com a família e a quem Deus entregou o seu filho. A quem Deus colocou ali seu filho para cuidar. Lucas capítulo 1, versículo 26. Nós vamos ver isso aqui. O quanto Deus, ele se preocupa e acredita na família. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que estava no alto céus em sua glória e sua majestade. Ele deixou tudo e Deus coloca ele nas mãos de uma família. Lucas capítulo 1, versículo 26. Amém? Eu que estou atrasado aqui, mas chegamos. Diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem que estava comprometida a casar com um homem na casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Os irmãos já pararam para pensar no que é receber o Filho de Deus para cuidar? Os irmãos já pararam para pensar no que é receber um que foi enviado dos céus e entregue nas mãos de Maria e José para ser cuidado, ensinado, educado? Os irmãos pararam para pensar na responsabilidade que é cuidar do Filho de Deus? Mas Deus coloca na mão de uma família para cuidar do seu Filho Jesus. E eu digo para os irmãos nessa noite: Deus nos deu uma família. Nós somos filhos de Deus. Nós temos responsabilidades diante de Deus, um para com o outro. Não é natural. O casamento não é algo natural, simples. Deus, como está escrito em Efésios, ele vê como algo sagrado e santo. E nós temos responsabilidades diante do Senhor ao ministrar em nosso lar a palavra de salvação, a palavra de Deus, a construção de uma igreja dentro da nossa casa. É nossa responsabilidade. Deus entrega Jesus. Deus entregou a nós a nossa família. Maria e José tiveram a responsabilidade gigantesca de criar Jesus, o Filho de Deus. Mas a nossa responsabilidade também não é menor, porque todos aqui somos filhos do Senhor e Deus zela por isso. Deus zela pela família, pelo casamento de uma maneira tão gloriosa que a volta, o arrebatamento, a relação da igreja com Cristo, ela se equipara. Ela é tratada como exemplo dentro do casamento. A noiva, o grande casamento que vai acontecer por causa da seriedade e da responsabilidade com que Deus vê isso. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Deus colocou nas nossas mãos uma esposa, um esposo para cuidar dele. Filhos para educar, para ensinar a palavra do Senhor. Ensinando, falando, mas também com exemplo. Porque falar ensina, falar, ele pode até trazer nossos filhos atrás de nós, mas o exemplo, ele gruda nossos filhos em nós. O exemplo gruda a sua esposa, o exemplo gruda o seu esposo, porque quem nos conhece melhor? Na intimidade. Porque falar aqui, estar aqui, nós podemos falar, mas quem nos conhece na nossa intimidade? É por isso que tem que nascer primeiro lá,
no íntimo, o zelo, na fidelidade, no carinho, na atenção, na responsabilidade espiritual, no bom exemplo dentro do lar. O projeto, ele não é meu. O projeto não é do pastor. O projeto não é da igreja. O projeto é de Deus. As crianças cantaram aqui. Minha família é um projeto de Deus. Nenhum projeto se sustenta se não for feito dentro das regras daquele projeto. Nenhum prédio se sustenta se não for feito dentro do projeto que foi estipulado e desenhado para ele ser feito. Nenhuma atividade profissional que exija ali regras e forma de se fazer, se for feito fora do contrário que está ali, não se sustenta, vai ter problema, vai gerar acidente, vai machucar, vai ter destruição. A família é um projeto dado por Deus. E nós temos muitas dificuldades porque muitas vezes não seguimos esse projeto. O projeto é de Deus. E mesmo que às vezes eu não goste, mesmo que o engenheiro fale assim, ó, é assim que tem que ser feito o prédio, o pedreiro pode até não gostar, ele pode até não concordar, mas ele tem que obedecer o projeto. A minha experiência diz que é assim. A sua experiência pode até dizer algo, mas o projeto é assim, tem que ser feito assim. Você pode não gostar, mas tem que obedecer. Às vezes nós não gostamos de algumas coisas, mas precisamos obedecer. E o projeto do Senhor está na sua palavra. Lá em Efésios está bem claro. Ame a sua esposa. Como Cristo amou a igreja, é o projeto. Podemos às vezes, não concordo, não interessa, é o projeto. O projeto diz que é assim, então tem que ser assim. Agora eu amo falando? Não. O homem tem dificuldade de falar eu amo você. Às vezes ele não fala amo você, mas demonstra de outras formas. O mais importante é você demonstrar amor. Sabe como Cristo demonstrou amor? Mudo na cruz do Calvário. Morreu sem reclamar. Foi levado como cordeiro para o matadouro, mudo. Mas demonstrou na cruz do Calvário, morrendo pela igreja. Olha, eu disse que a igreja ela é comparada ao casamento. O que é que vai dizer em Efésios? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É difícil, irmãos. É difícil mesmo. Eu concordo, é difícil. Exagerou. Naturalmente, podemos pensar que exagerado mas não interessa, tem que obedecer. O pedreiro pode não gostar do projeto, mas tem que obedecer o projeto do engenheiro, senão o prédio cai. Senão a nossa família não se sustenta. O projeto é de Deus. E o homem é que deve fazer este papel. Amar, cuidar, zelar, sacerdote do lar, instruir, levar a palavra, ser instrumento de Deus, cuidar, prover. É responsabilidade do homem. Vocês podem até discordar de mim, mas nenhum de nós podemos discordar da palavra do Senhor. Livro de Efésios. Livro de Efésios, no capítulo 5. Diz assim: versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Para o nosso ministério ser bem sucedido, nós temos que cumprir o projeto do Senhor. Para o nosso projeto ser bem sucedido, nós temos que cumprir a ordem do Senhor. Amar a esposa, zelar por ela, cuidar, dar a vida por ela se for necessário. O projeto é do Senhor. Por outro lado também, há uma outra orientação que diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Se sujeitar aqui é respeitar. Se sujeitar aqui é estar ao lado, honrar, seguir as diretrizes direcionadas pelo seu marido no temor do Senhor. Se sujeitar aqui é entender que
Você está ao lado para ajudar e não atrapalhar. Você está ao lado para ajudar e não causar confusão. Provérbios 14:1 vai dizer que a mulher sábia, ela edifica o lar. Edificar é construir, é fazer estar de pé, é ajudar a estar sustentado. Mas a tola com suas próprias mãos destrói o projeto que é de Deus. Deus nos deu um projeto, Deus nos deu uma família, devemos zelar e cuidar dela seguindo o projeto do Senhor. Há orientações para os filhos, há orientações para os lares. O versículo 31 vai dizer que fazendo assim, dando sequência no texto, ele diz aqui que nós, o casal, ele é uma só carne. Uma só carne. E há algumas explicações científicas que Cristo leva isso em consideração no que diz respeito à união conjugal. Por isso que ela é tão séria. E Paulo continua no versículo 32. Grande é esse mistério, porque ele vai também se referir à união da igreja com Cristo, por causa da seriedade e responsabilidade com que Cristo vê o casamento, porque o projeto é dele. O projeto é do Senhor. Queridos irmãos, precisamos construir famílias fortes e estruturadas. E famílias fortes e estruturadas só serão construídas seguindo o projeto do Senhor. Famílias fortes e estruturadas só serão construídas seguindo o projeto que vem de Deus, porque nós, homens, somos falhos e tendemos a puxar para aquilo que nos agrada, e não é aquilo que me agrada, não é aquilo que agrada A ou B, é aquilo que agrada a Cristo, é aquilo que agrada ao Senhor. A família é como o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é para quem? Para mim? Eu recebi o Evangelho e fico só para mim? Guardo para mim? Fico com ele para mim? Está bom para mim? Não. O Evangelho de Cristo, ele também deve ser trabalhado dentro do casamento. Não é para mim, é para o meu próximo. Não é para mim, é para minha esposa. Tudo que nós fazemos é um pelo outro. Para agradar o outro. Para ajudar o outro. Para beneficiar o outro. Para que o casamento continue sendo bem-sucedido e abençoado pelo Senhor. O Evangelho é entrega. No casamento também é entrega. O Evangelho é doar, no casamento, na família também é doar. O projeto, ele vem do Senhor e é do Senhor. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que não seguiram o projeto e tiveram grande dificuldade. Houve uma inversão de valores e prioridades nos ministérios e entraram em dificuldade. Nós vemos Davi, um rei extremamente bem-sucedido no seu ministério. Um rei extremamente bem-sucedido naquilo que Deus colocou para ele fazer. Mas, por outro lado, o fato de ter deixado de lado e não ter exercido o seu papel de pai, quando deveria ter exercido, fez com que o seu lar foi destruído, exatamente por causa da sua omissão. Vemos Eli e várias outras pessoas, esse não é o foco, quero prosseguir aqui. Mas o fato de nós nos omitirmos a algumas responsabilidades faz com que nós paguemos um preço muito alto. Mas o bom do Evangelho, queridos irmãos, é que o Evangelho ele é feito de oportunidades. Se nós falhamos até aqui, hoje o Senhor nos dá oportunidades. Se nós falhamos até ontem, hoje o Senhor nos dá oportunidades. Todos os dias, hoje é mais um dia de termos oportunidade, de nos voltarmos para o Senhor, para exercer aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O Espírito Santo do Senhor nos ajuda. As oportunidades do Senhor nos ajudam. A porta da arca ainda está aberta. Enquanto Noé pregava, enquanto Noé falava, havia oportunidade. Muitos não quiseram. Hoje também a porta da arca está aberta. Há dificuldades no casamento? Há dificuldades na família? Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos o Espírito Santo para nos socorrer. Nós temos o Espírito Santo para nos direcionar e ajudar nós e nossa família a chegarmos no céu. Sem Ele, nós não podemos nada. Sem Ele, nós não podemos nada. E o papel dele é esse. Nos ajudar nas nossas fraquezas. Nos ajudar naquilo que precisamos. E é noite de oportunidade. Culto de família. Sempre é um dos cultos que eu acho mais difíceis de se falar.
Porque, na verdade, a gente vem trazer instrução do Senhor. E eu sempre falo com o Senhor, que essa instrução sirva primeiro para mim. Que eu viva essa instrução, para que o meu projeto que está nas minhas mãos, que o Senhor me deu, seja bem sucedido. E também que seja útil para a igreja do Senhor. Porque culto de família é responsabilidade nossa. De entendermos que devemos levar nossa família aos pés do Senhor. Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Muitas vezes nós damos atenção a A ou a B. Às vezes nós vemos pessoas questionando, mas fulano dá mais atenção por de fora do que por de dentro. Isso é algo que acontece com muita frequência, dá-se muita atenção por de fora e pouco por de dentro, mas é oportunidades. A palavra do Senhor, ela tem algumas responsabilidades, é edificar, é consolar e também exortar. E hoje à noite, exortação para cada um de nós. A exortação que traz vida. Exortação que traz vida, que nos leva ao céu. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu por sua família. O preço na cruz do Calvário foi muito alto. O preço do sangue derramado foi alto demais para nós perdermos a nossa família. Existe um céu que está nos esperando. Existe um céu que está nos esperando. Livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 30, nós temos algumas orientações. Jesus, ele sempre se preocupou com as famílias. Em seu ministério, ele deu atenção especial às famílias. Em seu ministério, Jesus preocupou com os lares. Jesus preocupou em ressuscitar filhos de pessoas que perderam seu filho. Jesus cuidou deles. Jesus deu atenção para Zaqueu, foi na sua casa. Jesus, ele dá atenção para aqueles que têm as suas necessidades. E nessa noite o Senhor conhece a sua necessidade. O Senhor quer abençoar o seu lar. E nessa noite, a última orientação dentro do texto bíblico que eu quero deixar para nós é: nós precisamos manter o nosso relacionamento com o Senhor acima de qualquer coisa. E segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Eu disse no início, nada pode atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Nada pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, absolutamente nada. Mas o segundo mandamento é: ame o próximo como você mesmo. E dentro desse segundo mandamento está a sua família. Dentro desse segundo mandamento também está seus filhos, está seu lar. E não é fácil, queridos irmãos. Diante de tantas dificuldades que vivemos, como eu disse, sozinho nós não vamos chegar em lugar nenhum, mas o Espírito Santo é que nos ajuda. O Espírito Santo é que nos ajuda a construir esse projeto de Deus. O projeto do Senhor não falha. O projeto de Deus não falha. Nós precisamos apenas ser obedientes a Ele. Se há dificuldade, Ele nos molda. Se há empecilhos no caminho, Ele abre portas, Ele tira empecilhos. Mas o importante é entendermos que Deus colocou na minha mão e na sua mão um ministério extremamente importante. Filho de Deus, uma filha de Deus, para cuidar e levar em direção aos céus. Nós temos que entender as prioridades no reino. Nós precisamos entender essas prioridades. Para que a igreja continue sustentada e firmada pelo Senhor e cresça, como o pastor disse aqui, ele está crescendo. Isso é resultado de famílias bem estruturadas. Mas se há falta, o Senhor, Ele há de suprir. O que nós não podemos perder é a esperança. Noé não perdeu a esperança. Ele tinha uma promessa. Nós também temos uma promessa. Jesus vai voltar. Nós cantamos aqui, é glorioso louvar ao Senhor, é glorioso cantar a respeito da esperança dos céus. Existe uma promessa e nós iremos entrar pelas portas juntamente com a nossa família. Nós iremos levar nossos filhos, nosso lar, nossa família vai herdar o reino dos céus, mas é preciso estar vivendo e construindo esse projeto. Não sei se os irmãos têm caneta aí, mas se tiverem, podem anotar. Se não, eu vou falar para os irmãos aqui uma listinha de prioridades. Bem pequenininha. Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5.
A primeira prioridade: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame o Senhor teu Deus. Eu estava a perguntar outros dias o quanto eu amo o Senhor. Eu gosto de falar para mim mesmo, irmãos. Nós temos que falar para nós mesmos. Falar para o outro é sempre mais fácil. Mas eu gosto de falar para mim mesmo. E eu estava a pensar: Senhor, o quanto eu te amo. Será que eu amo o Senhor de todo o meu coração? E eu comecei a conversar: Senhor, será que eu tenho realmente me dedicado ao Senhor o quanto deveria? Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, irmãos, o quanto nós estamos fazendo pelo Senhor, às vezes nós confundimos um pouco. Às vezes nós confundimos o quanto estamos fazendo pela igreja. E entendam bem, devemos fazer pela igreja, continuar fazendo pela igreja, porque isso é extremamente importante e é nosso dever. Mas antes da igreja, o quanto eu amo o Senhor diariamente. No meu trabalho, em casa, quando estou só, nos meus pensamentos, nos meus ataques de nervo, diante dos meus problemas, o quanto eu amo o Senhor e priorizo o Senhor. Isso causou em mim um certo constrangimento, porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós percebemos que estamos falhando. Amar o Senhor de todo o coração, nós temos que sempre falar: Espírito Santo, meu amigo, me ajuda aqui, me ensina a amar a Deus de todo o meu coração, me ajuda a amar a Deus de todo o meu coração, porque senão jamais conseguirei cumprir o segundo. Senão jamais conseguirei amar o meu próximo. Se não amar a Deus primeiro de todo o meu coração. É por isso que precisamos conversar com o Espírito Santo, até porque Ele nos conhece no nosso íntimo e Ele sabe o grau que nós estamos diante do Senhor. Então a primeira prioridade: amar o Senhor de todo o nosso coração. É o que Ele pede de nós. Segunda prioridade, para a gente finalizar, Efésios 5, 25. Anota aí. Segunda prioridade: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Segunda prioridade: Deus sobre todas as coisas. Não é seus filhos, tá? É sua esposa. Não é os filhos. Segunda prioridade na família é sua esposa. Depois os filhos. Segundo mandamento também, 5:22. Ele também é segundo mandamento para as esposas. Segunda prioridade: esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Algumas de vocês já ousaram gritar com Cristo e se rebelar contra Cristo? Como ao Senhor. Honre o seu marido como você honra a Cristo. Quando for gritar com ele, lembre-se: você está gritando com Cristo? Como ao Senhor, da mesma forma. Então, marido, ame como Cristo amou a igreja. Esposa, honre como você honra a Cristo. Da mesma forma, segunda prioridade. Também, segunda prioridade, Efésios 5, versículo... Cadê ele? Achei que tinha anotado, não anotei não, irmãos. Versículo 31, que é também segunda prioridade. Eu disse segunda prioridade para o marido, para a esposa e agora para os dois. Eis que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Se os dois são uma só carne, prioridade número 1, Deus acima de todas as coisas. Segunda prioridade, os dois, ambos, um ao outro, se respeitem, cuidem, zelem, prioridades. Depois vem os filhos. Depois vem as demais coisas, trabalho, igreja, os trabalhos, atividades cotidianas. Guardem isso, prioridades para a família, Deus e o relacionamento um com o outro e depois a família em geral. Queridos irmãos, existe um mistério muito grande no que diz respeito a isso. Deus, Ele olha com um carinho muito especial para aquilo que Ele criou. E é nossa responsabilidade zelar por isso. Ninguém aqui ousaria brincar
com Deus se nós estivéssemos vendo Deus nitidamente como os irmãos veem um ao outro. Jamais desrespeitaríamos ou brincaríamos com isso. Mas saiba de uma coisa, vai chegar um dia que Cristo vai falar conosco assim: aquele dia você fez algo bom para mim, aquele dia você fez isso para mim, e nós vamos dizer como está na Bíblia: mas que dia, Senhor? Que dia que eu fiz algo para o Senhor? Quando fizeste a um destes meus pequeninos. A sua esposa é um destes, o seu esposo é um destes, a sua família é um destes. Tudo o que fizermos dentro da nossa família, para o nosso lar, estamos fazendo para o Senhor. E o Senhor se agrada disso. E o Senhor há de continuar abençoando a sua casa. Não estão todos aqui? Saibam, você está. Ache graça diante do Senhor. Que o Senhor há de salvar a sua família, assim como salvou a família de Noé, quando achou graça diante dele. Deus é com vocês. Deus é conosco. E o projeto é dele. E ele há de abençoar. Basta não soltarmos a mão e continuarmos sendo guiados pelo Espírito Santo, que o Senhor há de continuar abençoando a sua igreja. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. Que Deus os abençoe. Deus abençoe o pastor e os demais irmãos.